Quais os princípios e doutrinas que nós podemos aprender com a experiência de Naamã e Eliseu? Ah, Como a gente pode tirar proveito das Escrituras e aprender com elas? Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você gostar, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E aí também ativa lá o sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos. Desculpa a minha voz hoje, estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas é uma bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez. Ah, que interessante essa história, né? Essa história de Naamã e com Eliseu. Na verdade, o que aconteceu foi que Naamã era um comandante dos exércitos assírios e um homem muito bem conceituado. E ele tinha uma serva que era da casa de Israel, que estava lá na casa dele, que era uma serva dele, e aí ele era leproso, e ela então falou que se ele pudesse estar na frente do profeta, se ele pudesse ver o profeta poderia curar ele da lepra. E ele então seguiu esse conselho dela e foi até Eliseu, que era o profeta na época. E, na verdade, quando ele foi até Eliseu, ele levou toda uma parte do exército dele, foi com ele e tal, ele foi até lá. E ele esperava, obviamente, que Eliseu fosse encontrá-lo, né, com toda aquela pompa. Né? Afinal, ele era um comandante do exército assírio, que era uma nação poderosa naquela época. Mas não foi bem assim que aconteceu. Né? Eliseu mandou o seu servo Geazi que fosse até ele e dissesse para ele: olha, é o seguinte, que você tem que fazer, você vai, se banha no rio, aqui no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Ele achou aquilo um absurdo. Primeiro que Eliseu nem foi recebê-lo, ele nem viu o rosto de Eliseu. E, e ainda se banhar naquele rio, né? Ele achava que aquele rio era um rio tão menos bonito, talvez menos limpo do que os rios que eles tinham lá na Síria. Então ele ficou muito transtornado com aquela situação e falou: como assim, né? Ele está me mandando fazer isso, nem vem falar comigo. E aí então ele achou aquilo uma coisa muito pequena, né? Uma coisa muito simples. E aí o servo, um dos soldados dele, na verdade, falou assim: mas senhor, se ele te pedisse algo grande, você faria para ser curado? Então, o que ele está te pedindo é uma coisa pequena, tomar 7 banhos no rio. Vai lá e toma. É uma coisa pequena, não vai fazer diferença. Se você for curado, vai fazer uma grande diferença. E aí então Naamã ouviu o conselho do soldado e foi, e se banhou 7 vezes no rio. Com certeza a primeira vez que ele se banhou não aconteceu nada, nem na segunda, nem na terceira, mas então na 7ª vez ele foi totalmente purificado da sua lepra. E é interessante essa história. Ele vai até o Eliseu, ele volta até lá, grato, né, pelo que havia acontecido, ele foi curado, e ofereceu a ele dinheiro, roupas, enfim, alguns bens. E aí Eliseu falou: de forma alguma, eu não aceito isso. E ele insistiu, né? Naamã insistiu, mas Eliseu disse que não, e ele foi embora. É interessante nessa história, são vários pontos e várias doutrinas e princípios que nós podemos aprender. Uma história relativamente curta, mas que tem muitos ensinamentos. Eu alistei 8 coisas, oito princípios, doutrinas que nós podemos aprender nessa experiência do Naamã. Mas é óbvio que tem talvez muito mais. Eu listei essas 8. Primeiro princípio que a gente consegue ver aqui, que são as coisas pequenas e simples. Aquilo que Eliseu pediu para Naamã era uma coisa pequena, uma coisa simples demais. E por ser tão simples, ele não queria fazer.
Então, esse princípio tão importante das coisas pequenas e simples, nós aprendemos em inúmeras escrituras, não é? Esse é um princípio que nós precisamos aplicar na nossa própria vida. Às vezes coisas pequenas como ler o livro de Mórmon todos os dias, fazer as nossas orações diárias, pensar em Cristo todos os dias. Mas isso é coisa simples. Mas são essas coisas pequenas e simples que nos mantêm no caminho, que nos mantêm agarrados à barra de ferro. Outro princípio que eu aprendi foi que nós precisamos de coisas às vezes palpáveis para motivar a nossa fé. Eu pensei muito nisso, pensei no que Cristo fez também com aquele cego de nascença, em que ele untou os olhos do cego e falou para o cego ir se banhar no rio. Ele foi, se banhou e passou a enxergar. É interessante o fato dele ter que tomar 7 banhos. Por que ele não tomou um banho só e foi curado? Por que simplesmente Eliseu não poderia dizer fique curado e ele teria sido curado? É importante isso. É importante analisar isso. É importante pensar sobre isso. Eu pensei muito e eu vejo que, na verdade, a nossa fé ela precisa ser motivada às vezes por alguma coisa. Nós usamos o óleo consagrado, por exemplo, é uma forma de motivar a nossa fé, algo palpável. Como nós somos seres carnais, né, nós sempre precisamos ter algo palpável para nos motivar. E o mesmo acontece às vezes com a fé. É necessário uma motivação para isso. E no caso do cego de nascença, Cristo untou os olhos dele, mas aquilo não curou ele naquela hora. Cristo poderia ter dito para ele, fique curado. Poderia, mas talvez a fé daquele homem não era suficiente ainda. Então o Senhor untou os olhos dele e falou para ele, vai até o tanque e se lava. E ele foi, e ele passou a enxergar. Então talvez esse processo todo de untar os olhos, ir até o tanque, se banhar, foi motivando a fé dele até chegar ao ponto dele poder ser curado. O mesmo aconteceu com Naamã. No primeiro banho, com certeza, ele não foi curado, nem no segundo, nem no terceiro, só no 7º ele ficou totalmente purificado da lepra. Então, muitas vezes nós precisamos aprender que a nossa fé precisa ser desenvolvida. A fé para que os milagres aconteçam na nossa vida, e eles estão à nossa disposição, depende muito da nossa fé, o desenvolver a nossa fé. Outro princípio que eu aprendi foi quando o profeta disser algo, faça. Ele duvidou, né, daquilo que Eliseu falou para ele, né, o Naamã, e aí ele, será? Eu não vou fazer isso, uma coisa tão boba, tão simples, eu não vou lá me lavar nesse rio. E isso, se ele tivesse seguido isso, ele não teria sido curado. Então, na nossa vida, quando o profeta disser algo, faça. Faça porque é a vontade de Deus, não a vontade do profeta. É a vontade de Deus, ele representa o Senhor. Outro princípio que eu aprendi é que ser humilde para ouvir os conselhos, mesmo daqueles que estão abaixo de nós, né? Aquela serva de Naamã aconselhou que ele fosse até o profeta. E ele ouviu o conselho dela, apesar dela ser uma simples serva. Ele também ouviu o conselho do soldado dele, que estava abaixo dele. Mas ele seguiu aquele conselho e foi humilde para isso. Então, às vezes, a humildade nos motiva. Né? A humildade faz com que nós também aumentemos a nossa fé. Então, o que Naamã fez foi muito bom. Ele ouviu os conselhos de pessoas que estavam abaixo dele, pessoas mais simples do que ele. Também nós podemos aprender sobre gratidão. Naamã foi grato, foi lá, ofereceu bens para Eliseu, mas Eliseu não aceitou. Mas ele foi grato. E isso é uma coisa também, é um princípio importantíssimo na nossa vida. Gratidão. Ter um coração grato, ser grato, não só grato por coisas específicas, mas ser grato simplesmente por tudo, até mesmo pelas dificuldades, pelas provações. Gratidão
precisa fazer parte da nossa vida, como o Elder Uchtdorf ensinou, que nós precisamos ter um coração grato. Não só grato por coisas específicas, mas ser grato por tudo. Outro princípio que eu aprendi é: de graça recebestes, de graça dai, né? Uma escritura que nós também aprendemos no Novo Testamento e que Eliseu viveu isso naquela hora. Ele disse: não, eu não quero nenhum bem, não quero nenhum dinheiro, não quero nada, porque você foi curado. Eu recebi de graça e de graça estou dando a você. Esse é um princípio que nós também devemos aplicar na nossa vida, né? Ensinar o Evangelho, fazer as coisas, seguir, né? Ser um instrumento nas mãos de Deus de forma gratuita. Não esperar nada em troca. Essa é a verdade, né? Não esperar nada em troca. Essa é a caridade, é o puro amor de Cristo. Cristo fazia as coisas não esperando nada em troca, nenhum bem, nenhum favor, nenhum elogio. A gente tem que fazer as coisas para abençoar a vida do próximo. E, obviamente, que Deus vai te dar, vai te abençoar, ou até as pessoas vão poder fazer isso, mas não busque fazer isso para receber algo em troca. Seja um servo de Deus com caridade, não esperando absolutamente nada em troca. Outro princípio que aprendi, o sétimo, é que o propósito da experiência, além, né, da cura de Naamã, foi que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Naamã aprendeu isso. Só existe um Deus verdadeiro. É o Deus da casa de Israel. É o Deus de Israel. E não o Deus dos assírios, não os outros deuses daquelas outras nações que rodeavam o povo de Israel. Só existia um Deus. E ele aprendeu isso. Na experiência a gente vê que ele falou: olha, agora eu sei que existe um Deus em Israel. E esse é o Deus verdadeiro. Então esse é um grande princípio também que foi aprendido ali. E o oitavo princípio que eu aprendi foi que Eliseu também foi um protótipo de Cristo nos milagres que ele realizou. Assim como Cristo realizou grandes milagres, né? E Eliseu também. Nós não temos muitos ensinamentos, vamos dizer assim, teóricos, né? Doutrinários, ensinamentos de Eliseu, mas nós temos o Eliseu na prática, né? O Eliseu realizando coisas, fazendo milagres, assim como Cristo. Então ele entregou a vida dele para ser um instrumento nas mãos de Deus. Então ele foi um protótipo de Cristo, ele foi um modelo de Cristo, porque ele fez muitos milagres, até alimentou muitas pessoas que estavam com fome, curou, né, como curou Naamã. Quem fez foi Deus, né? Foi nosso Salvador Jesus Cristo, mas ele foi um instrumento, ele foi um protótipo, um modelo de Cristo. Muito bem, e o que eu mais aprendo com tudo isso? Com essa experiência? É que nós precisamos... Eu aprendi uma coisa interessante. Existe o leitor das Escrituras, existe o estudioso das Escrituras e existe o pensador das Escrituras. Esse pensador, eu criei isso, né, da minha cabeça, mas é uma coisa que eu gosto de falar, que nós precisamos não só ler as Escrituras, acho que isso é bom, nós não só ser estudiosos, eu acho que ser estudioso das Escrituras é muito bom, você buscar vários conhecimentos, entendimento, doutrinas ali e tal, e ir atrás de entender bem o panorama histórico, toda a parte histórica daquela escritura e buscar outras referências que você pode cruzar com aquilo, isso é muito bom. Entender os mapas, né? Onde se localizava tudo aquilo, como é que era tudo feito, enfim. É interessante e é muito bom isso. Mas ser um pensador das Escrituras é excelente. E o que significa isso? Eu queria citar algumas escrituras e contar uma experiência
pessoal sobre isso. Na verdade, tem uma escritura que eu gosto muito, que está em 1 Nef 19, dos versículos 22 e 23. Ora, aconteceu que eu, Nef, ensinei estas coisas a meus irmãos, e aconteceu que li para eles muitas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, para que soubessem o que o Senhor havia feito em outras terras entre os povos antigos. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés. Mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós para nosso proveito e instrução. Olha que interessante. Então, aplicar as escrituras para o nosso proveito e instrução. É isso que a gente tem que fazer quando a gente estuda as escrituras. Ao ler a escritura, vá mais a fundo. Por que está escrito isso? Como é que isso se aplica à minha vida? Nef está ensinando isso, né? Como é que isso se aplica a mim? Como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É como colocar aquilo em prática. Porque se você coloca em prática o evangelho, você vai receber a exaltação. Isso é inevitável. Agora, só ter o conhecimento não é suficiente se você não aplicar na sua vida. O conhecimento é importante. O conhecimento ele é vital. Mas o aplicar nas escrituras é essencial para a exaltação. Sem isso, você não vai herdar a vida eterna. E a gente consegue ver em outra escritura também que quando o Senhor falou para Josué, quando Josué foi chamado, lá em Josué 1:8, diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Olha só, medita nele dia e noite, ou seja, pensa nas escrituras, reflita sobre as escrituras, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. Então o segredo do sucesso espiritual, o segredo da prosperidade está em meditar sobre as Escrituras e aplicá-las na nossa vida. Também, junto com a meditação, vem a revelação. Então, quando você está estudando as Escrituras e aí você começa a pensar as Escrituras, é nesse momento de reflexão, de meditação nas Escrituras é que o Espírito revela a você tudo sobre aquilo. E você começa a enxergar coisas que você não consegue ver ali, aquilo que está escrito. Você vê além daquilo. Isso aconteceu com o presidente Joseph F. Smith, né? Em 3 de outubro, isso está lá em Doutrina e Convênios, na seção 138, versículo 1 e 2. Em 3 de outubro do ano de 1918, sentei-me em meus aposentos meditando sobre as Escrituras e refletindo sobre o grande sacrifício expiatório que foi feito pelo Filho de Deus para a redenção do mundo. E aí ele conta que enquanto ele estava refletindo sobre aquilo, sobre a expiação, sobre as Escrituras, ele estava lendo o Novo Testamento, lá em Pedro, falando das pessoas que tinham ido para o mundo espiritual. Ele então, nesse momento, os olhos dele foram abertos e ele viu o mundo espiritual. E ele recebe uma revelação transformadora, uma revelação excepcional e que se tornou, hoje para nós, parte do canon, né? Faz parte das Escrituras, faz parte de Doutrina e Convênios, que é a seção 138. E nos abriu a mente para o mundo espiritual. Então veja quão importante é você meditar sobre as Escrituras, refletir sobre o que você está lendo, não simplesmente ler ou simplesmente estudar, mas refletir, meditar sobre elas. Eu tive uma experiência no ano de 2015, até tenho no meu diário, por isso que eu lembro a data. Eu perdi o sono, me levantei umas 3 horas da madrugada, e aí eu falei, bom, vou ficar aqui acordado, vou para a sala e vou ler as Escrituras. E comecei a estudar, comecei a ler, eu estava
lendo o livro de Alma, estava no capítulo 18, e lá estava contando a história de Amon, quando ele então converteu o rei Lamone. E é interessante que nessa história do rei Lamone, eu fiquei intrigado, porque o rei Lamone foi batizado, né, ele se converteu, mas o que me chamou a atenção foi que ele tinha matado muitas pessoas, tanto é que quando Amon foi conversar com ele ficou muito temeroso. Ele ficou sem palavras, porque ele começou a pensar, puxa, eu matei tanta gente e agora eu estou na frente. Ele achava que Amon era o grande espírito, né? E aí então naquela hora ele ficou mudo, ele não conseguia se mexer, não conseguia falar nada por um tempo, porque ele ficou muito transtornado pelos pecados que ele havia cometido, especialmente o pecado de matar pessoas. Ele havia matado muitas pessoas. E aí isso o consumia, né, espiritualmente. Mas ele foi batizado, ele se arrependeu, foi batizado. E aí eu pensei comigo, puxa, eu comecei a meditar, mas por quê, né? Mas como que ele conseguiu ser batizado, né? O assassinato não tem perdão, né? E eu lembrei de uma escritura que está em Doutrina e Convênios, na seção 42, versículo 18, que diz: E agora eis que falo à igreja, não matarás, e o que matar não terá perdão neste mundo, nem no mundo vindouro. Então aqui, puxa, mas essa escritura veio ao encontro disso e falou, mas espera aí, eu pensei, como é que pode, se ele matou alguém, ele não poderia ser batizado, ele não poderia receber o perdão dos pecados, nem herdar a vida eterna, porque ele cometeu um pecado gravíssimo, um pecado que não tem perdão. E eu fiquei pensando, falei, puxa, mas como que isso acontece? A gente pensa, eu me lembrei de Davi, por exemplo. Davi, o que fez ele perder a exaltação não foi o adultério, mas foi o que ele fez. Ele poderia ter se arrependido e recebido a vida eterna, se tivesse arrependido verdadeiramente. Mas ele matou Urias, e o fato de ele ter matado Urias foi que ele perdeu a exaltação dele. E eu lembrei de Davi nessa hora, e fiquei pensando sobre isso. Falei, puxa, mas como que o rei Lamone conseguiu isso e Davi não conseguiu? E pensando e lendo essa escritura, aí eu pensei, aí o Espírito me tocou naquela hora. Eu senti o Espírito forte me dizendo o seguinte, que ao ler a escritura novamente de Doutrina e Convênios, ali diz assim, o Senhor diz, eis que falo à igreja. Opa, uma coisa importante, essa frase aqui é importante. Ou seja, para os membros da igreja não há perdão para aqueles que matam. Depois que você conhece a verdade, você é membro da igreja, você foi batizado, e você cometeu um assassinato, aí não há perdão. Foi o que aconteceu com Davi. Então, olha que interessante, quando a gente medita sobre as Escrituras, quando a gente pensa sobre as Escrituras. Isso para mim foi maravilhoso, foi uma revelação pessoal que eu tive. Eu sei que foi uma coisa simples, né? Mas é só para ilustrar aqui, para passar para você que e lembrar que ser um leitor das Escrituras ser um leitor das Escrituras é bom, ser um estudioso das Escrituras é muito bom, mas ser um pensador, um meditador, uma pessoa que reflete sobre as Escrituras e que aplica na vida, na sua própria vida, os ensinamentos que você está aprendendo, isso sim é que faz toda a diferença. Isso vai fazer você prosperar, como o Senhor ensinou para Josué, vai fazer você ter sucesso. Então, pense nisso. Quando você estiver estudando as Escrituras, quando você estiver lendo, estudando as Escrituras, passe a pensar sobre elas. Pensa sobre cada coisa. Por que disso? Por que daquilo? Eu não entendi isso, quero entender. E reflita. Busque em outras referências. Começa a pesquisar e começa a buscar revelação para que você possa então ter todo o entendimento daquelas coisas. Então seja um pensador das Escrituras. Te vejo no próximo vídeo.